bem-vindos à leitura bíblica do dia. Hoje leremos os capítulos 13, 14 e 15 do livro de Gênesis, na versão ACF. Aproveite este momento para ouvir a palavra de Deus com atenção e paz no coração. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti. Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás para o norte, e para o sul, e para o oriente, e para o ocidente. Porque toda esta terra que veste hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Capítulo 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, que estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, e contra Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, e Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em Ão, e aos Emins em Savec-Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois voltaram e vieram a Enmispat, que é Cádiz, e feriram a toda a terra dos Amalequitas, e também aos amorreus, que habitavam em Azazon-Tamar. Então saíram o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zeboim e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugindo os reis de Sodoma e Gomorra, caíram ali, e os restantes fugiram para o monte.
e tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens e foram-se. Então veio um que se escapara e o contou a Abrão. O hebreu, ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, e eles eram aliados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Capítulo 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E logo a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse o Senhor a Abrão: Saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligi-los-ão por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual servirão, e depois sairão com grande riqueza. E tu irás para os teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades.
Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu e o Quenezeu e o Cadmoneu e o Eteu e o Ferezeu e os Refaíns e o Amorreu e o Cananeu e o Girgazeu e o Jebuseu. Essa foi a leitura de Gênesis capítulos 13, 14 e 15. A palavra de Deus é viva e eficaz, que ela continue falando ao seu coração ao longo deste dia. Nos vemos amanhã com mais 3 capítulos. Deus abençoe você.